pessoal, eu sou a Rafaela Guimarães, host e fundadora do podcast Marketing e Negócios, em mais um episódio em parceria com a NetSeco. Tô aqui com o Marcelo Schucker, VP de Novos Negócios da NetSeco. E assim, já tem um spoilerzinho aqui de qual marca que a gente tá trazendo aqui. É uma executiva que é uma inspiração e tem muita admiração aqui do nosso time por ela. Marcelo, conta aqui pra gente, quem é a executiva que tá aqui e qual é a marca que tá aqui com a gente também. Olha, Rafa, mais uma vez, prazer estarmos juntos e, além disso, um prazer receber essa mulher que vem liderando uma das marcas mais emblemáticas, pioneira em venda direta, e não somente como pioneira, mas trouxe um novo modelo de negócio para empoderar mulheres, assim como homens também, para poder vender os produtos. Senta nesta cadeira e participa desta empresa há quase 30 anos, ou seja, comprometimento e fidelidade esta pessoa tem, faz parte dos top 10 de marketing desde InfoMoney, de LinkedIn. Estamos aqui com Juliana Barros, diretora de marketing e comunicação da Avon. Muito obrigado e bem-vinda. Prazer. Imagina, prazer é todo meu. Que introdução linda. Muito obrigada, honrada. Ju, tô muito animada por esse episódio e é um prazer estar aqui com você. E, gente, a Ju fez o dever de casa. Ela assistiu vários episódios nossos, assistiu o meu episódio, que aí que fica o convite também pra vocês ouvirem. Então, assim, achei ótimo. Tu já sabe mais ou menos como funciona. Uma delícia escutar os episódios. Obrigada. Bom, Ju, depois de quase 30 anos de carreira na Avon, você tem uma trajetória super bacana na marca e a gente estava conversando, né, aqui nos bastidores, que você viu diversas empresas ao longo desses quase Sim. 30 anos, né, as mudanças ao longo desse tempo. E é muito fácil a gente falar das mudanças, né? Mas o que não mudou nesses quase 30 anos? Eu queria começar um pouco essa provocação. Então, vamos lá. Bom, assim, na verdade, se você olha para o mercado, né, para o ponto de vista do mercado, o que não muda? O cliente no centro. Isso, assim, desde sempre. A Avon, ela nasce, que é uma história curiosa, ela, de fato, inventou o modelo de venda direta, e o fundador da Avon, né, fundou a Avon há 140 anos atrás, e ele vendia livros. E ele começou a perceber que ele fazendo uns perfumes para dar de brinde, o consumidor se interessava mais pelos perfumes do que pelos livros. Que é mais customer-centric do que isso, de você mudar um negócio sobre a ótica do consumidor. Ele vendia livro, passa a vender perfume, porque o brinde estava fazendo mais sucesso que o livro. E que bom que ele fez isso, né? Porque imagina ele vendendo o livro, né? Nem estaríamos aqui, né? Então, isso é um pouco da essência, né? De como a marca nasce e esse consumidor no centro, isso acaba não mudando. Outro, acho que um ponto, assim, de vista que eu tenho, que construção de marcas fortes, né? Isso não muda ao longo do tempo, né? A gente continua com isso muito forte. E a ética e confiança, né? O consumidor sempre quer ter confiança na marca que ele consome, isso também não muda. Do ponto de vista da Avon, aí olhando internamente da empresa, o que não mudou nesses 30 anos, o propósito, né? A marca, ela nasce dessa forma, só que ele começa a vender os perfumes numa época que ele não poderia entrar na casa das mulheres para oferecer os perfumes, né? Imagina, 1886, um homem entrando na casa de uma mulher nos Estados Unidos, um país bastante conservador. Ele chamou uma amiga, que era a mulher de um senador dos Estados Unidos, para começar a ajudá-lo a vender para as amigas dela. Que legal. E ela começa a vender os perfumes, porta a porta com as amigas, e aí era muita venda, aquela sacola pesada, vamos chamar amigas para me ajudar. E aí ela começa a criar uma rede, uma comunidade de influenciadoras da beleza. Ou seja, falando de comunidade de influenciadores lá naquela época, Isso, né? exatamente, há 140 anos atrás. E aí surge a venda direta no mundo. Muito antes das mulheres poderem votar. Que aí a gente já começa a ver uma marca que tem isso como propósito, né? Você dá condições financeiras para as mulheres, para elas terem sua independência. E isso é um core nosso, assim, é muito forte isso na marca. A mulher no centro, em todas as decisões, seja de desenvolvimento de produto, de negócio, do que seja, por gerações. Até então que não é à toa que dentro do prédio, né, da Avon, a primeira coisa que você lê é The Company for Women. Uhum. Né? Então traz esse propósito, é nítido esse propósito, Sim. é lindo de ver, literalmente. Eu acho que uma marca que perdura há 140 anos, continua lá na liderança, continua lá no top 3 de preferência do público brasileiro.
trabalhando com uma venda direta super Sim. disruptiva e ainda tendo que adaptar também ao mundo atual, né? Uma coisa é venda direta, outra É, coisa é venda digital, outra coisa é venda no físico. Ou seja, total. eu queria entender um pouco, durante esses 30 anos você passou e viu diferentes marcas. A Muito. marca passou por diferentes mudanças, diferentes processos, uma vez que você tem um cliente no centro e para você poder conversar com esse cliente, com essas mudanças de gerações, que era muito do que Sim. nós estávamos falando ali atrás, né, das gerações e coisas do gênero. Como é que você consegue equilibrar legado e inovação dentro de um marketing de uma Avon? Olha, para perdurar uma marca no mercado, né, por mais de 100 anos, não tem como se não for com inovação, né? Assim, você não consegue se manter firme no mercado, como você falou. A gente está entre as 3 principais do Brasil. A gente é líder na categoria de maquiagem, que é uma categoria que você dorme, acorda, tem uma influenciadora nova lançando uma linha de maquiagem. Uma loucura. E a Avon é líder nessa categoria, ela tem mais que o dobro do segundo colocado. Então, para você ficar relevante ainda como marca, a inovação ela é chave, né? Então, assim, para tudo, não só para desenvolver produto, mas como o modelo comercial também tem que ser refazendo, inovando, né? Recentemente a gente começou a entrar no TikTok Shop agora, né? Que é uma plataforma nova de venda. A gente entrou no varejo, todo mundo acha que a Avon só vende por revistinha, não. A Avon está no varejo, a Avon está no online, ela está no TikTok Shop, então ela está onde o consumidor quer comprar. E isso é evolução, né? É inovação e você continuar sendo relevante para o teu consumidor. Como que a gente mantém o legado? Não perdendo de vista o propósito da marca, né? Que foi esse que eu comentei com vocês, né? Eu acho que essa questão da mulher ser parte fundamental do DNA dessa marca e ela permear sempre qualquer decisão que a gente tome ao decorrer, assim, de todos esses anos, faz com que esse legado não saia. Eu participei recentemente de uma palestra e aí terminou a palestra, uma das pessoas que estavam na plateia chegou para mim e falou assim, né? Era um menino, devia ter uns 20 anos, então, eu tinha que te falar que tudo que você falou dessa marca é verdade, porque minha mãe, ela é consultora da Avon por muitos anos, né? E tudo que você falou é muito verdade, porque isso mudou a vida da minha família. Eu pude Legal. estudar porque minha mãe tinha essa condição, né, de pagar meus estudos, porque ela vendia os produtos. E é isso, assim, é esse propósito, sabe? Que ele nunca foi embora. E o interessante da Avon é que, além de maquiagem, você tem um portfólio diverso, né? Como equilibrar esse portfólio diverso também com, poxa, vocês são muito lembrados pela parte de maquiagem, como inovar com esses diferentes portfólios e ter esse desafio de posicionamento? Como que é a tua visão de marketing em relação a isso? Olha, o posicionamento da marca, ele desde sempre é uma marca que democratiza a beleza, né? Então, a gente dá acesso a grande parte da população a produtos de qualidade com preço acessível, um preço justo. A gente tem, por exemplo, dentro do portfólio a marca Renew, né? Que é uma marca super tecnológica. A gente é líder de mercado em antissinais no Brasil também, que a gente sempre Aqui, traz. ó, a marca. Exato. A gente sempre traz novas patentes, descobre, né, novos ativos dentro dessa marca. E só que a gente consegue dar acesso, a gente consegue fazer com que mais pessoas possam consumir, né? Então a gente tem aí grande parte do nosso consumidor está concentrado na classe CD. Então, isso permeia muito essa gama de produtos, mas sem abrir mão da qualidade, da inovação, né? Da ponta da lança, né? Porque esse Uhum. mercado de cosméticos, você tem que estar na ponta da lança, você tem que ser ali, você tem que estar trazendo o que o consumidor quer, o que está sendo falado, o que Num saiu em timing, congressos, num né? time mega rápido. E agora tem essa onda de collabs também, né? Como você se junta também com outras marcas, com outras comunidades. E é isso, assim, você tá sempre antenado com tudo isso e a nossa estratégia sempre é ter de vista o empoderamento da nossa consultora ou da influenciadora que está falando daquele produto, uma marca que sempre trabalhou com diversidade, desde sempre, desde a sua essência, né? A Avon, ela foi a primeira marca nos Estados Unidos a colocar uma mulher negra numa capa em seu catálogo, Olha que né? interessante. E aqui no Brasil, desde sempre, a gente trabalha com diversidade, não só internamente no quadro de funcionários, mas também nos castings que a gente faz. É isso, eu não perder de vista
esse DNA da marca, sabe? Esse propósito da marca, e isso você consegue permear em todas as categorias de produto. Que é aquilo que não muda, né? Que é Aquilo que não muda. aquilo que a gente iniciou o papo. É. Quase 30 anos de experiência com a Avon, com tantas mudanças, estratégias e bababá, e tendências, mas você falou, é isso aqui, é o DNA da marca que tem que persistir, né? E ter essa constância. E acho que a marca foi muito feliz mesmo ao longo de todos esses anos, porque as pessoas que consomem e que consomem há muitos anos não sentem uma nova marca. Elas têm essa memória afetiva ainda. E os novos consumidores... Eu tenho uma memória super afetiva da Avon com a minha mãe, que minha Olha mãe lá. usava Avon, ainda usa. Então, assim, é interessante isso. E isso não se perde. São as vantagens de ter uma marca tão longeva, É. né? Para trazer exatamente isso. E aí eu trazei um ponto muito importante que você trouxe sobre propósito. Eu acho que marca mais propósito, ela não vende apenas. Ela cria conexão, Isso. ela engaja, ela cria pertencimento e elas permanecem. Isso é uma lição para todo mundo que está nos assistindo, para quando pensa em produto, quando pensa em marca, pensa no propósito. E aí, trazendo um lado sobre propósito, que uma das coisas, assim, tipo, olhando para o mundo de SD, cada vez mais um mundo verde, e obviamente, quando a gente vai olhar as 17 ODS, a Avon também tem um posicionamento incrível, que tem uma plataforma de combate contra a violência de meninas e mulheres, chamado Power Stay. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o propósito disso tudo, né? Porque hoje vocês, como companhia, vem dando aulas de autodefesa para as mulheres. Não tem nada a ver, né? Obviamente, né? Com o produto, mas tem a ver com o consumidor e com o posicionamento de marca. Exatamente. A gente, antes da fusão com a Natura, né, nós tínhamos o Instituto Avon, que era um instituto onde a gente sempre teve essa causa de combate à violência contra as mulheres. A gente foi uma marca pioneira no Brasil a falar sobre isso, né? Até algumas pessoas falam assim, nossa, mas aumentou, né, a violência contra as mulheres. Não aumentou, as pessoas estão falando mais, né? Ela sempre aconteceu. E a gente começou a dar muita visibilidade para isso com ações, com campanhas, isso há mais de 15 anos atrás. Com a fusão com a Natura, o Instituto Avon passa a fazer parte do Instituto Natura, essas causas se mantêm fortes, né, com o apoio da marca Avon. E aí, quando a gente lança um produto, a gente sempre busca ter alguma associação com essas causas, né? Então, a gente tem no nosso portfólio o batom Power Stay, o famoso batom que a Marta entrou em campo de batom e se consagrou a maior artilheira de todas as Copas lá, jogando e mostrando que o batom não saía. E aí, a gente lançou lá uma nova variante dele e fez uma aula de defesa pessoal para mulheres, mostrando que o batom durava, mas para além disso, para levantar esse tema, né? Infelizmente, a gente ainda mora num país onde é necessário esse tipo de ação. E, Ju, eu tenho amigas que empreendem na beleza, trabalham na beleza, seja como executivas, criadoras de produtos. E é um mercado difícil, desafiador. Demais. É um mercado que é muito gostoso de estar também, mas é muito desafiador, né? Seja para produtos e empresas que estão começando agora, ou até mesmo aquelas que estão há anos no mercado. Como que você avalia o momento do mercado da beleza hoje? Tá mais desafiador, não tá? Quais são as oportunidades? Qual que é a tua avaliação, se você pudesse fazer um raio-x no momento hoje? Super desafiador, né? Como eu falei, assim, a gente dorme, acorda, tem uma marca nova de beleza, né? Tá, assim, uma loucura. Então, eu acho que a parte da concorrência é muito grande, muito feroz. Mas uma coisa, você me perguntou o que não mudou, mas o que mudou, né, no mercado de beleza, que é radical a mudança, foram as redes sociais. Assim, mudou toda a dinâmica de tudo, né? Sim. Hoje, o papel da influência nesse mercado, é óbvio que o papel da influência ele é importante para várias categorias de produto, mas para a beleza ele é crucial. Assim, de fato, as pessoas se influenciam por produtos através das influencers, produtos de beleza. Então, ele muda o jogo dessa história, né? Além disso, a rede social, ela possibilitou também escancarar verdades. Quando o produto não entrega... Não é bom, aí... Nossa. Cancelamento. Haja crise. Haja comunicação ali na crise para, né? Então, para o profissional de marketing, cada vez mais, você tem que falar exatamente o que o produto faz. Você tem que ter, sabe, muita reputação ali no que você está entregando, porque, fato, as pessoas vão comentar. Né? O engajamento no mercado de beleza é enorme nas redes sociais, porque as pessoas realmente comentam, eu usei essa cor, eu gostei, ou querem saber que cor é essa, ou, putz, passei na minha pele e aconteceu isso. Então, as coisas estão muito evidentes, assim. Então, o desafio é
não dá para escorregar. Não dá. Não. E, Ju, só conectando aqui até com algumas campanhas que vocês fizeram recentemente, que foi com a Ivete Sangalo e com a Ana Castela, Festa do Batom. Vocês fizeram também uma parceria com o Pinterest recentemente. E eu sei que vocês investem em influenciadoras grandes, menores. E um desafio das profissionais que trabalham nesse segmento de beleza é entender aonde vai cada esforço, né? De qual canal vai ser uma influenciadora grande, pequena. Queria que você contasse um pouco dos bastidores. Ah, Rafa, poxa, quando é nesse objetivo é pra cá, quando esse objetivo é pra cá. Até contextualizando um pouco dessas ações que vocês fizeram. Tá. Bom, eu tenho o privilégio de trabalhar numa marca grande que eu tenho relativamente um budget que eu consigo fazer o que eu vou contar agora. Mas também posso fazer um recorte aí para quem não tem tanto budget. Dentro da Avon, o que a gente busca fazer? A gente tem grandes influenciadores para levar alcance, né? Ou seja, que a mensagem reverbere para mais pessoas, né? Eles têm muito esse papel, né? Uma Ivete, uma Ana Castela, elas têm fã-clubes. Então, assim, não só elas postando, os fã-clubes reverberam muito o que elas fazem. Não, e defendem com unhas e dentes. Muito, demais. Então, para levar o alcance da mensagem, é muito relevante você estar associada com uma influenciadora grande como elas. Mas, cada vez mais, o mercado de beleza também, ele está mais exigente nesse sentido, e as pessoas sabem que é uma parceria paga. Ali, o objetivo é awareness, é você tornar o teu produto conhecido. Para ele ser crível, para as pessoas acreditarem nele, aí são os micro-influenciadores, nano-influenciadores, e aí você vai pulverizando sua mensagem com influenciadores menores, e quanto mais, melhor, obviamente, né? Mas tem produto que eu lanço, eu não tenho um budget tão grande, né? E o que a gente tem buscado fazer, e isso é uma estratégia até relativamente nova. Vou trazer poucos influenciadores, a gente tem que ter um fio condutor. Boa. Então, assim, por exemplo, eu tô agora com uma campanha da Avon Care. A Avon Care é uma linha nossa de rosto e corpo, super acessível, é um produto de entrada, super bom, aliás. E a gente tá com uma campanha agora com influenciadores dessa marca, e o que a gente fez? A gente amarrou com Entregando Verdades. Então, assim, essa é a mensagem, entrego verdades, né? Então, você fala do seu skincare, que tem isso, tem aquilo, tal. A Avon Care é simples assim. Só que, para associar no Entregando Verdades, que é o que a marca entrega, a influenciadora ela tem que entregar uma verdade. Então, ela acaba contando alguma coisa engraçada, assim. Por exemplo, tô lembrando de um dos conteúdos que a menina fala assim... Ai, amiga, depois a gente se fala, tá? Vamos marcar, tá? A gente liga. Aí ela desliga, não vou marcar nada, né? A gente sempre fala que vai mentirinha marcar. que todo mundo conta, Aí né? aparece. Vamos marcar, vamos, sim, claro. Avon Care entregando verdades. Aí, depois ela fala do produto. Então, isso foi uma forma que a gente encontrou de uma campanha com micro-influenciadores, que eu não tenho um budget grande, eu tenho a mesma mensagem, porque vai ser engessar. A única coisa é eu entregando verdades, porque é fundamental que o creator tenha liberdade. Por isso que chama creator, né? Eu não acho tem nada que pior do que você engessar a pessoa. Então no contrato. é exatamente isso. Eu acho que o mercado de influência ele vem aprendendo cada vez mais, por mais que já existe há 15 anos, ele vem numa ascensão, né? Eu já sentei em cadeiras de uma multinacional trabalhando com marketing de influência, e é muito sobre isso. A marca, às vezes, quer contratar um creator para entregar literalmente um roteiro que o creator não consegue falar 2 vírgulas diferente. Aí você não contrata um creator, você contrata talvez um ator. Sim. Que são posicionamentos completamente diferentes. Exatamente. Trazendo essa nova maneira de se comunicar, utilizando influência, utilizando diferentes tipos de micro-influenciadores, alcance, engajamento e coisas do gênero, a gente também tem um pipeline de marketing e investimento. Porém, contudo, entretanto, existem as trends, que acontece pra caramba demais, aqui no Brasil e, obviamente... No setor da beleza tem um monte ainda. E, obviamente, no mundo, eu queria aprofundar um pouco sobre time, sobre entrega, sobre hype, o que é surfar na crista da onda e o que é entrar na onda, e que você contasse como é que foi os bastidores da principal trend de 2, 3 meses atrás, que chama-se Morango do Amor, que tomou conta das redes sociais, uma coisa loucura, que eu não sei nem como começou. Quando eu vi, era só morango. E vocês foram ágeis, vocês foram rápidos, vocês foram muito dinâmicos e trouxeram o batom Moranguinho Avon. Sim.
Bom, contar essa história. Eu acho que assim, olha, eu não vou nem ser sofisticada aqui na minha resposta, eu vou ser bastante verdadeira e transparente. Você tem que ter um time apaixonado, acima de tudo. Golaço. Engajadaço, a fim de fazer, sabe? É. Assim, seja na empresa, seja Que no olha e país. fala, vamos fazer e Nossa, não... vamos parar É. tudo e vamos fazer essa história que vai dar bom, sabe? Assim, e Uhum. tem que ter essa gana, tem que ter essa vontade. E eu tenho esse time. Eu tenho um parceiro estratégico também, a agência que nos atende, a VML, que tem pessoas lá que são assim também. Então, a gente tem um grupo no WhatsApp, literalmente, que chama Pautas Quentes, onde o combinado é, Ó, viu? técnica de gestão ali de Ah, time, cria um grupo no WhatsApp, pautas quentes. gente, sim. Ai, não sei o que tempo também, mas já falo disso. Mas vamos falar dessa parte que eu acho que ninguém conta. A ideia é assim, aqui não tem diretor, gerente, analista, estagiário, tem pessoas que estão nas redes sociais. O que vocês verem de legal, bota aqui e se for ruim a gente não faz, se for bom a gente vai fazer. E foi numa dessa. E aí, né, morango do amor. Cara, a gente tem o batom moranguinho, que é mais morango do amor que o batom moranguinho que fez parte da infância de tantas pessoas. A gente falou, cara, se qualquer concorrente nosso daria a vida para ter o moranguinho nesse momento. Bora fazer alguma coisa com o moranguinho. Aí entrou a agência, né? Tá todo mundo dando a receita do morango do amor? Vamos dar a receita de como fazer o batom moranguinho do amor, né? E aí a gente começou a falar sobre isso, mas somado a isso, existia também uma curiosidade das pessoas provarem o morango do amor. E aí entra um time também apaixonado, que é o nosso time de influenciadores que a gente tem dentro da empresa, que falou, cara, vamos mandar uma caixa de morango do amor com o moranguinho junto. Então, você vê que uma ideia vai amarrando a outra e todo mundo vai se engajando, e eles estão aqui, inclusive. Os grandes responsáveis os também, grandes, que exato. faz parte desse time brilhante, isso chama-se espinha dorsal, né? É literalmente espinha dorsal de um time capacitado, apaixonado, com o mesmo propósito, com os mesmos valores para entregar valor ao seu consumidor. E empoderado, assim, porque o que a gente vê, assim, normalmente, em empresas muito grandes, existe uma complexidade, uma hierarquia de tomada de decisão. E você não consegue ser ágil numa empresa grande se você não empodera a sua equipe. Então, as pessoas que trabalham, elas têm que ter autonomia também. E nada melhor, a gente estava falando de geração, né? Eu sou da geração X, grande parte do meu time é Z, Millennium, tem X também. Cara, e tá todo mundo na rede social. Só que cada um tem uns interesses. E a gente precisa ter essa autonomia, né? Essa complementariedade, ela é muito importante. Se a gente for a falar de gerações, a gente está aqui com 3 gerações em 3 pessoas. Exato. Hoje, as empresas estão com 4 gerações, né? Então, se a gente olhar, não no lado negativo de brigas, de conflitos, ou essa geração é mimimi, essa geração quer tudo para ontem, essa geração demora, essa geração não sabe lidar, ou essa geração, seja lá qual for o pré-conceito, é só a gente se somar. Eu acho que quando a gente se soma, a gente agrega, e 2 mais 2 não são 4, muitas vezes 2 mais 2 são muito mais. 30, né? Sim. Então, acho que enfim. Não, Aí eu eu acho que queria- é legal isso da... Não, pode continuar, mas eu ia conectar com essa parte de gerações, que também tem o desafio de comunicar para essas gerações, né? Como que Sim. funciona isso? Bom, para você comunicar com diferentes gerações, a Avon ela é uma marca que, de fato, ela conecta com diferentes gerações. Eu tenho mulheres que são minhas consumidoras com 60, 70 anos e meninas de 13, né, 14. O que a gente busca, né? O tom de voz da marca, ele não muda, porque é a essência da marca, né? Uma marca leve, divertida, solta, próxima, né? Uma marca muito próxima. Mas, quando eu vou trabalhar com influenciadores, aí sim, aí a escolha do influenciador ela é muito adequada para a mensagem que eu quero passar para aquele produto, né? Se eu vou falar de renew, é um tipo de influenciador. Se eu estou falando de um renew para uma mulher de 20 anos, é outro influenciador. E por aí a gente faz a seleção, né? E aí sim você consegue se conectar um pouco melhor. Além disso, né, a gente está falando muito de influenciador, mas tem outras estratégias de marketing também, né? De repente, o evento que você está ativando determinada marca, a forma que você comunica na própria revista da marca, né? Out of home, o que seja, né? Ele tem que olhar muito o que é o produto, o objetivo, que público que eu quero. É complexo, porque, assim, é uma marca massiva. Ela não é uma marca nichada. Então, ela tem muitas escolhas a serem feitas, assim, quando você vai falar e lançar qualquer produto.
e elas precisam acontecer, né? Quem quer, é uma marca massiva, mas quem quer falar com todo mundo o tempo todo não fala com ninguém. Sim. Então, eu acabo fazendo uma seleção dentro do portfólio para que eu consiga abranger várias pessoas, mas dentro do meu portfólio esse produto vai falar com isso, esse com esse, e assim a gente trabalha. E você ter essa diversidade de gerações dentro do time ajuda ainda mais, né? Muito, muito, é maravilhoso. E a gente aprende muito, sabe? É uma troca muito boa. Imagina. Eu brinco muito que ou você anda com o chapeuzinho da humildade intelectual ou você vai cair, você vai morrer, literalmente, né? Hoje em dia você precisa estar muito atento. É muito de um artigo, eu comentei isso anteriormente, um artigo que eu estou escrevendo, é justamente quando as pessoas falam assim, não, mas a gente sempre fez assim, e sempre funcionou. Não. Quanto mais essa resposta surge, infelizmente, já é o sinal do fracasso. Sim. Né? Cada vez mais você precisa se desafiar, você precisa literalmente escutar com uma escuta ativa para você poder aprender, porque às vezes o outro tem uma outra percepção, que é exatamente para com aquela audiência, para quem aquele público você quer conversar, né? E hoje a gente vê, mercado da beleza, assim como todos os outros, a gente vê um consumidor cada vez mais aficionado, cada vez mais exigente, cada vez mais buscando por perfeição, antenado e super conectado, e ao mesmo tempo a gente vê uma concorrência extremamente acirrada, a gente vê creators que têm comunidade e lançam um produto e vendem milhões em questões de lives. Como é que você visualiza quais são os maiores desafios de uma marca do tamanho de uma Avon? E onde você vê as principais oportunidades para o mercado para conversar com essa audiência tão esperta e que busca qualidade? Tá. Bom, eu falei um pouquinho aqui do grupo Pautas Quentes do WhatsApp, né? Agora eu vou falar da parte técnica, né? A gente se baseia muito em dados também, né? E inteligência artificial, né? Não precisa nem dizer o quanto ela nos ajuda aí a ouvir o que está acontecendo nas redes sociais, a nos dar insights também, para que a gente seja o mais assertivo possível, né? E que gere novas campanhas, novos insights e como que a gente deve se comunicar. Então, a gente faz uso dos dados, isso é fundamental, assim, para a tomada de decisão. Mas a sua pergunta também foi no lugar de... Com as consumidoras cada vez mais exigentes para que você possa ver a oportunidade e os desafios para com isso, mediante a tanta entrada de concorrente. Eu acho que a grande oportunidade é porque quanto mais exigentes e mais se fala desse mercado na rede social, é o mercado que está consumindo mais. Mais dado. Né? Mais dado, exatamente, e mais consumo. Então, essa é a grande oportunidade. Como que eu aproveito isso, né? Se as pessoas estão falando, estão debatendo, elas estão interessadas em você, elas estão interessadas no seu produto. Então, essa é a grande oportunidade. O grande desafio é esse, né? De você se diferenciar perante a concorrência e ser relevante. Né? E aí, acho que entra um pouco também, né? A gente está falando das trends. Não é entrar em qualquer trend. Moranguinho lá, tinha tudo a ver, o produto era um morango, tem memória afetiva, é um ícone da marca. Estão falando do morango do amor. Cara, como não está? Mas tem trend que não vai conectar com a tua marca. E aí não é porque é trend que você tem que estar, né? Primeiro que não passa a verdade, você só embarca à toa ali na história. E acho que tem que tomar esse cuidado, né? Então, acho que o desafio é esse, assim, né? Fazer boas escolhas, gerar conversas relevantes que tenham a ver com a sua marca, com o seu posicionamento e ser relevante para o consumidor. Como? Entendendo ele, ouvindo o que ele tem a dizer. Isso. 2 ouvidos e uma boca não é à toa que nós temos. E conectando com isso também, como líder, né? E aí numa posição, exatamente no que a gente está falando aqui, num mercado desafiador, que precisa estar atento. A gente fala muito nos nossos episódios sobre a mudança do papel do CMO, do diretor de marketing em relação, seja a estratégias, a execução, a conexão com o negócio. Como que você vê hoje o principal papel, né, do líder de marketing e o que você mais aprendeu nesses últimos anos em relação à sua liderança que eu acho que vai se potencializar nos últimos anos, nos próximos anos? É curioso porque esse papel ele tem mudado muito, né? Tá cada vez mais comum você ver CMOs que não vieram do universo da publicidade, né? Tem gente que veio da área de tecnologia, engenheiro, por quê? Por conta dos dados. Mas algo que não se pode perder, porque acho que é aí que entra a diferenciação, a criatividade. Porque os dados se baseiam no que está acontecendo.
e não no que vai ser criado, né? O que você faz a partir daí, né? E se você não é um profissional criativo para usar isso de uma forma disruptiva, para gerar algo novo que ninguém falou ainda, você está fadado a ser mais um no mercado. Então, acho que o grande oportunidade aí dos CMOs é fazer bom uso desses dados, mas sem perder essa essência do marketing que sempre foi a criatividade, né? Não é mais aquele profissional que faz grandes campanhas, filmes carérrimos para TV, isso não existe mais, né? Cinematográficos incríveis, eu amo ver e me inspira, mas não é isso que vai fazer a sua marca vender e não é isso, não é onde o consumidor está mais. Mas a gente não pode perder aí essa essência aí de ser o disruptivo, de ser o criativo. Porque o Muito que bom. mais traz ainda também desafios é literalmente como vocês têm uma marca tão grande quanto essa e tem clientes e consumidores de 60, 70 anos e também os novos entrantes, que são outro público, é outra maneira de dialogar e são outros dados que eles têm, né? A Sim. gente já teve o prazer de receber a Gabi Comazeto, que já liderou grandes plataformas, Twitter, Meta e a última passagem também pelo TikTok, e trouxe um pouco dessa beleza que são os algoritmos ou em beleza, né? Sim. Obviamente, é que a gente está falando de beleza, né? Então veio a primeira palavra, mas os algoritmos, às vezes, eles são também, putz, eles são obstáculos, assim como eles Eles te são limitam. oportunidades, né? É. Como é que vocês conseguem utilizar os dados, talvez, que cada uma dessas gerações elas possam te transmitir? Porque talvez o seu consumidor mais antigo, ele não está no TikTok sendo liderado por algoritmos através de conteúdo. Ele muitas vezes ele é impactado no seu catálogo, que ele ainda é muito relevante, principalmente aqui no Brasil, Exato. seja no varejo, seja no out of home. Quando a gente vai para a nova geração, ele é impactado por algoritmos da influenciadora, ele é impactado pelo digital. Como que vocês conseguem fazer esse arcabouço de dados Uhum. para se comunicar cada vez mais e manter essa qualidade Avon de conversar com esses públicos tão diversos? Fácil, né? Não, e eu ainda vou fazer um adendo, porque é o seguinte, às vezes a gente também pensa assim, poxa, a geração mais jovem tá no TikTok, enfim e tal. A minha mãe é fã da Ana Castela, ela tá lá defendendo no fã-clube da Ana Castela, fazendo comentários. E ela é uma mulher de 61 anos. Então, assim, como é que você vai adivinhar que tem as consumidoras também de 61 anos, mas que tá na rede social, é fã da Ana Castela, tá lá comentando, vendo Reels. Então, assim, é desafiador. É. Bom, eu acho que parte do princípio que a idade não é mais tão determinante quando você fala de consumidor, né? Legal. E sim o hábito, que tem muito a ver com o que você acabou de trazer. Então, a gente traqueia um pouco isso, comportamento, né? Que tipo de comportamento consome aquele batom, né? No que ele está interessado, no que aquele consumidor daquele batom está interessado. Se ela tem 70, se ela tem 18, mas elas consomem o mesmo batom, eu preciso saber onde elas estão, né? Eu acho que o primeiro ponto é esse. Quando você trouxe o tema da revista, e foi bem legal você trazer esse tema, porque eu queria trazer também, ela é, sim, um veículo mega importante para a gente, e através das consultoras, a gente também tem muitos dados. E os dados da cesta da consultora, do que ela põe no pedido para faturar a caixa dela de entrega, nos diz muita coisa, né? Então, aquilo mostra muito o comportamento ali do cliente dela ali na ponta. Além disso, a gente tem um conselho consultivo de consultoras que a gente acessa frequentemente. E a gente leva pautas para esse conselho, né? Isso é dados, né? Não é inteligência artificial, é uma inteligência humana. É na ponta, é na rua, é Aham. sujando o A calçado. sola do sapato, é a famosa frase, mas é a pura verdade, porque você sente o que é a dor ali da história na ponta, do que está acontecendo. Então, a gente está sempre também falando com essas consultoras para nos trazer insights de estratégia ou de um lançamento de produto ou de como comunicar. O que a gente tem que mudar ali, né? E isso acontece através da revista e dos dados internos que a gente tem dela. Então, tem os algoritmos, sim, das plataformas sociais, que claro que a gente bebe deles, e essas plataformas nos abastecem também muito deles, né, para tomada de decisão. Mas, plus isso, tem toda essa inteligência interna nossa também. São as vantagens de ter uma força de venda tão agressiva, tão, como é que eu Sim. falo, empoderada e ao mesmo tempo pertencente da marca, né? Porque elas fazem questão de trazer a informação correta para que elas possam crescer cada vez mais, né? Então, essa troca de
um time, o time não é só da Avon, o time também são dessas revendedoras, Completamente. que elas são as grandes responsáveis e as primeiras influenciadoras, além das influenciadoras que criaram dentro das redes sociais Eu ia comentar exatamente isso. Elas são as influenciadoras da Ah. beleza. Elas são as principais, né? Elas são as consultoras de beleza, elas são influenciadoras. E literalmente, porque, né, a Avon criou ali a venda direta, né? Exatamente. Então, é um timaço, né? Eu tô falando aí de mais de 1,5 milhão de consultoras no Brasil. Então, é muito dado. É muita gente. É muita gente. E Ju, a perguntinha padrão que a gente faz em todos os episódios, que ela até estudou pra chegar aqui já com a resposta, que é qual foi o melhor e o pior conselho que você já recebeu ao longo dessa jornada? Olha, tem 2 melhores, posso? Pode? Lógico, aqui a Espaço gente... é teu. Eu lembro muito, e esse primeiro que eu vou dizer faz bons anos. Eu tinha uma gestora e eu estava acabando de virar gerente. E ela falou assim para mim, faz alguns anos isso, você precisa em muitos momentos ter mais estômago que cérebro. E parece tão simples, mas navegar no mundo dos negócios exige, e eu leio isso como inteligência emocional, né? No Total. final do dia, né? Uhum. Quando ela quis dizer isso, né? Ter mais estômago que cérebro, é como você emocionalmente também não se abala com muitas questões que acontecem na sua trajetória, né? Então, acho que esse foi um que eu levo para minha vida. Separar as coisas, né? Separar o que é trabalho, separar o que é a vida pessoal, né? Não deixar uma coisa afetar a outra. E não é fácil, né? Mas é uma vigília constante. Então, eu sempre lembro dessa frase que ela me disse. O outro conselho que eu recebi é: terreno árido, flor não floresce. Então, por mais que eu tenha ficado todo esse tempo na mesma empresa, eu trabalhei em muitas áreas dentro dessa empresa, em muitos projetos com diferentes gestores. E quando eu via que eu não ia florescer, eu dava um jeito de olhar uma nova estratégia, um novo desafio. E eu acho que esse é um conselho para a vida, para as relações, para as amizades, para as relações de família, né? Como que você vai ser feliz se você está num terreno árido? Se por mais que você se esforce ali, não vai acontecer nada, né? E você precisa identificar isso para você se movimentar. E benditos são os desconfortos que fazem a gente se movimentar, né? Então, eu acho que tá sempre vigilante. O pior conselho: Juliana, você tem que sair dessa empresa para você um dia virar uma diretora. Olha só. E cá estou. Cá estou. De estagiária... Eu acho que não foi um bom conselho mesmo. De estagiária a diretora, e eu adorei essa frase. Eu vou pedir para você repetir, porque eu confesso, em terras áridas, Flores não florescem. flores não florescem. Terreno árido, Anota, pessoal. Não, golaço, literalmente. Eu acho que isso daí é uma lição, primordial, por mais que pareça ser óbvio, Não né? Uhum. Quando a gente traz isso e traz a reflexão, independentemente da cadeira que nós sentamos, independentemente da trajetória, do background, do track record, do street intelligence, que é muito do que eu uso, né? Muitas vezes a rua te ensina muito mais do que uma universidade. Cara, é brilhante isso. Eu acho que deve ser uma das principais lições da sua jornada como líder. Sem dúvida. Uma das principais lições, acho que, de você estar hoje com o privilégio e com o mérito de sentar na cadeira onde você senta, numa marca global, com desafios locais, entregando valor e permanecendo no valor, nas crenças, nos princípios, olhando para o consumidor. Brilhante. João, que aula. Muito obrigada Eu que pela tua agradeço, participação, pelo teu imagina. tempo, a nossa troca. Adorei te conhecer, adorei Também. saber ainda mais que você acompanhou o Marketing Negócios, né, antes de estar aqui. Vou levar meus produtinhos para casa também. E queria agradecer, assim, de coração, né, realmente uma jornada muito inspiradora, com muita admiração. Quase 30 anos numa mesma marca, mas inovando muito, aprendendo muito, trazendo muitos insights de liderança. Então, realmente, aquele ali foi um pior conselho mesmo. Mas obrigada por estar Eu aqui. que agradeço, Rafa, Marcelo, muito obrigada. Foi uma delícia, nem vi o tempo passar. Foi Não. ótimo. Passou rapidinho. Passou. E quem quiser acompanhar, né, a Ju, os links vão estar aqui na descrição do episódio. Quem curtiu, né? Gente, teve muito insight. Então, né, o que vocês aprenderam, compartilhem, mencionem a gente, que a gente vai compartilhar também. Marcelo, finalizações, mensagens finais.
Sem palavras. Acho que o ensinamento sobre omnicanalidade molda consumo de skincare. Levem isso para casa, levem isso para os seus negócios, pensem em canais de distribuições e pensem em conexão aonde vocês estiverem sentados. Mais uma vez, Juliana, Obrigada. parabéns, obrigado. Eu que agradeço. E vai ter muito conteúdo bom aí pela frente e muitas conversas e oportunidades de negócio, não Com tenho certeza. dúvida. Com certeza. Pessoal, até o próximo episódio.